Olá, turma. Tudo bem, gente? Estão conseguindo fazer as atividades? Estão conseguindo dar sequência, né, à matéria? Como é que tá, gente? Vocês não têm me procurado, não têm me perguntado? Suponho que não estejam com dúvidas, né? Mas se tiver, pode me procurar, tá, gente? Estamos na reta final, né? Estamos começando o quarto módulo. Então, vamos, né? Não vamos deixar ficar com dúvidas, né? Vamos procurar sanar as dúvidas, a gente concluir com sucesso, né? Essa etapa, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre período simples e composto, tá? Então, vamos compartilhar os exemplos, definição. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar na aula de segunda-feira, né? Na aula online, tá? Um período simples e composto. Lembrando, gente, que período é uma frase composta por uma ou mais orações, tá? Então, só voltando, né, em oração. Oração, né, é a frase que tem verbo. Se não tiver verbo, não é oração, tá? Então, período é uma frase composta por uma, né, ou mais orações, tá? Então, se a gente tiver uma frase que tenha uma oração, ou seja, que tem um verbo, né, é um período. É uma oração, né, e um período simples, tá? Vamos ver aí a definição de período simples. O período simples é formado por apenas uma oração, por apenas uma frase que tenha um verbo, tá? Então, você tem a frase, né? Aí tem verbo. Você sabe, se tem verbo, é uma oração, né? E se tem um verbo só, é um período simples, né? Se tem dois ou mais verbos, né? Se tem dois ou mais orações, período composto. Tá? Então, período simples é formado por apenas uma oração. Exemplo: o consumidor consciente exige a nota fiscal na hora. Observe que essa frase tem apenas um verbo, que é a palavra exige, tá? Então, se tem apenas um verbo, uma oração, né? Um verbo, uma oração, período simples, tá bom? Só relembrando, né, que oração é uma frase que tem verbo. Se tem um verbo, uma oração. Se tem dois verbos, duas orações, tá? E para ser período simples, tem que ser uma oração, tem que ter apenas uma oração. Ou seja, a frase tem que ter apenas um verbo, né? Ok? O período simples é formado por apenas uma oração, tá? Período composto é a frase, né, formada por duas ou mais orações, tá? Se tiver duas ou mais orações, dois ou mais verbos, período composto. Então, por exemplo, cheguei, jantei e fui dormir. Observe que aí tem três verbos, né? E tem o verbo auxiliar, fui, tá? O verbo auxiliar aí que está antes do dormir, né? Fui dormir. Então, três orações, tá? Três verbos, né? Três orações. São período composto. O período composto é formado por aquele que tem duas ou mais orações. Ok? Pus uma observação aí para vocês poderem identificar melhor, né? O tipo de período. Então, a maneira mais prática, a maneira mais fácil de saber quantas orações existem no período é saber contar, né, os verbos ou locuções verbais.
tá? Uma vez que toda oração está centrada em um verbo. Então, vocês têm que lembrarem disso, né? Fixar esta informação, que oração só existe se tiver verbo, tá? Uma frase que não tem verbo, mesmo que ela tenha sentido completo, né? Ela não é uma oração, ok? Então, oração é uma frase que tem verbo, tendo ou não sentido completo. Então, você fala assim, quero, né? É uma oração. Por quê? Tem verbo, né? O verbo quero, né? Do verbo querer. Então, é uma oração. É uma frase com sentido completo? Não, porque depende aí do contexto, né? Pode ser que esteja respondendo a uma pergunta, né? A pessoa pergunta assim, você quer ir ao teatro hoje? Aí a pessoa responde, quero. Então, depende do contexto, né? Da situação anterior, né? Do texto em si. Mas ela sozinha, né? Num texto, que tem só a palavra quero, né? Só tem só o verbo quero, não é uma frase, né? Porque eu não vou entender o que é. Você quer o quê? Né? Eu não estou entendendo. Não tem sentido completo. Então, não é uma frase, né? Se ela estiver isolada, né? Em um contexto, em uma situação, tá? Mas ela é uma oração, porque tem o verbo, né? Então, é uma oração. Ok? Então, para ser oração, tem que ter verbo. A frase está centrada no verbo, né? Ok? Outro detalhe, né? Para ser período simples, tem que ter uma oração, né? Apenas. Ou seja, a frase tem apenas um verbo, né? Para ser período composto, duas ou mais orações. Então, para vocês identificarem as orações, contem os verbos ou contem as locuções verbais, tá? Lembrando que verbo indica uma ação, né? Um estado, um fenômeno da natureza, tá? Tem os verbos auxiliares também, né? E mesmo sozinhos, que eles estando sozinhos na frase não tem sentido, né? Eles têm que estarem junto do verbo principal, tá? Igual naquela frase ali, eu dei exemplo. Cheguei, jantei e fui dormir. Tá? O verbo fui aí, né? É um verbo auxiliar. Ele precisa de outro para ter sentido, né? Ele sozinho aí na frase não tem sentido, tá? O verbo auxiliar, ele precisa de outro para ter sentido. Precisa do verbo principal. No caso aí, fui dormir. Verbo principal, dormir. Ok? Então, nessa frase aí tem 3 verbos, né? E um verbo auxiliar. Ok? Então, gente, sobre período simples e período composto, é só isso, tá? É bem simples, né? Se você sabe identificar os verbos, se você sabe identificar uma oração, tá muito fácil você identificar os períodos, né, da frase, né? Se é período simples, se é período composto, tá? Então, com base nessa explicação, vocês façam os exercícios das páginas 16 a 28, a 27, tá? É tudo sobre período simples e período composto, interpretação de texto. Então, leia com atenção, né? Veja esse vídeo, leia as perguntas, né? E se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Eu estou à disposição de vocês, ok? Fiquem com Deus, uma ótima semana. Aproveitem bastante. Aproveite esse período para estudar, né? Tirar as dúvidas. A gente chegar ao final do curso, né? Final do 8º ano. Bem tranquilos, né? Com todas as informações precisas e necessárias, né? Para vocês poderem dar continuidade, ir para o 9º ano com bastante
informações, né? Com bastante informações, se Deus quiser. Tá bom? Fique com Deus, uma ótima semana. Estudem, viu, gente? Façam as atividades. Uma das correções de vocativo e aposto também, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam, ok? Fiquem com Deus. Um beijo.